Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é sobre o dia de 10 de Tevet e a guerra de Gog e Magog descrita pelo profeta Yechezkel. O dia 10 de Tevet no judaísmo é um dia de tzom, um dia de jejum de Rabanan. Quando Hashem deu a Torá para Moshe Rabbeinu, Hashem deu a Torá para todo o povo de Israel, absolutamente o povo inteiro, no Monte Sinai. Então eles receberam lá os 10 mandamentos, que são as raízes dos 613 mandamentos da Torá. E lá no Monte Sinai foi dada a Torá em sua generalidade. Se Hashem quisesse acrescentar alguma coisa na Torá, acrescentar um mandamento ou até retirar um mandamento, aí ele precisaria novamente reunir todo o nosso povo, porque um dos mandamentos da Torá é não roubar. Você não pode enganar alguém. Então, se ele quiser mudar alguma coisa, ele tem que reunir todo mundo de novo no mesmo lugar e falar: gente, chegou a hora, vamos fazer aqui uma retificação, vamos fazer aqui uma pequena mudança. E não, Deus me livre, como dizem as idolatrias, que Deus ele deu a Torá para todo o povo de Israel e depois pelas costas ele se reuniu com um grupinho de 10 e mudou tudo. E aí chega depois, posteriormente, chega o Maomé e fala: não, já dá para fazer assim. Então ele se reuniu comigo sozinho e mudou tudo de novo. Mas não, no judaísmo tem uma coisa chamada de honestidade. Um dos 10 mandamentos, que é proibido roubar, que a gente estuda de uma maneira genérica, que quando você engana alguém, você está roubando. Se você faz um contrato na frente de um povo inteiro e depois pelas costas com grupinhos de 10 você muda tudo, então isso é roubo. E sendo que Hashem, Deus, ele é o primeiro a cumprir a Torá para nos dar o exemplo, não como nas outras religiões, que Deus fala para você não fazer adultério e depois ele vai com mulher casada e faz filho. Aqui não. Deus, ele é o primeiro a cumprir a Torá, ele é o primeiro exemplo para nós, ele é obrigado a cumprir toda a Torá, então ele não pode roubar também. Se fosse na outra religião lá, ele ia roubar, todo mundo ia bater palma, ia falar: olha, o Todo-Poderoso, ninguém pode roubar, mas ele pode. O Todo-Poderoso, ninguém pode ir com mulher casada, mas ele pode. Mas aqui na nossa religião não. Se Deus falou para você não fazer adultério, ele também não pode fazer. Ele é o primeiro a dar o exemplo. É como um pai que fala para uma criança para fazer uma coisa boa. O exemplo do pai vale mais para a criança do que a própria ordem do pai. E se a criança pega o pai fazendo coisa errada, desmoraliza, a criança já não vai fazer também. E de qualquer maneira, dizem nossos sábios, a Kadosh Baruch Hu, ele é o primeiro a cumprir a Torá. Nós vemos aqui um detalhe muito importante, que um profeta que não seja Moshe Rabbeinu, um profeta que veio depois de Moshe, ele não vai poder acrescentar uma mitzvah na Torá, mesmo que esse profeta ele está falando uma profecia, o que ele está falando é Deus falando por meio dele. Mesmo assim, ele não pode acrescentar um mandamento na Torá e nem retirar um mandamento da Torá. Por causa desse motivo, que Deus não pode ter dado a Torá para todo o povo junto, e depois o profeta vai falar para um número menor de pessoas, vai falar: gente, o que foi lá no Monte Sinai, agora nova profecia, agora uma retificação, uma averbação no contrato social entre Deus e vocês. Vamos aqui acrescentar uma mitzvah, vamos tirar uma mitzvah, mesmo que ele é um profeta. Por causa desse motivo, que é proibido roubar, então Deus não poderia ele próprio acrescentar um mandamento ou tirar um mandamento da Torá, sendo que a Torá foi dada
para todo o povo de Israel no Monte Sinai. E esse profeta, ele viveu depois na terra de Israel ou na Babilônia, ele não teria como estar falando a profecia para todo o povo de Israel. Então, essa é a regra. Qualquer profeta que veio depois de Moshe, ele não pode nem acrescentar um mandamento na Torá e nem retirar um mandamento da Torá. Então, o que o profeta pode acrescentar, o que o profeta fala, faça isso. Dia 10 de Tevet é um dia de jejum. Isso se torna, vai ser chamado de mitzvah de Rabbanan. Ou seja, mitzvah dos rabinos. Rabbanan são os sábios, são os rabinos, são os nossos rabinos da época antiga, incluindo os profetas que vieram depois de Moshe. Qualquer mitzvah de qualquer profeta que veio depois de Moshe vai entrar nessa categoria de mitzvah de Rabbanan. E dentro dessa categoria temos o jejum de 10 de Tevet. E qual foi o motivo desse jejum de 10 de Tevet? Diz o profeta que Samach Melech Bavel al Yerushalayim. Ele usa a palavra se aproximou. Samach quer dizer aproximou. Samach Melech Bavel al Yerushalayim. Em primeiro lugar, o rei da Babilônia nunca teve em Jerusalém. Ele teve, na verdade. O problema é que ele teve. O Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quando ele era jovem, ele e o futuro general da Babilônia, Nebuzaradan, os dois, eles eram soldados no exército do Sanherib, que era o rei da Assíria. E eles cercaram Jerusalém. E estava lá os dois soldadinhos, o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor e o Nebuzaradan. Nebuzaradan, não sei como fala em português, era o futuro general. Os dois eram dois simples soldados. O Nebuchadnezzar era um escriba, não tinha função muito importante assim. É o escrivão. E Hashem fez um grande milagre. Veio o Malach Gabriel, se revelou no exército do Sanherib. E todo o exército da Assíria morreu, só sobraram 5 pessoas. Entre essas 5 pessoas que Hashem fez um milagre para cada um separadamente. O Sanherib sobrou, os 2 filhos dele, porque deles sairiam Shmaia e Avtalion, que iriam se converter ao judaísmo e se tornar os 2 maiores rabinos da geração deles, que eles eram os professores de Hillel e Shammai, e Nebuchadnezzar e Nebuzaradan, Nabucodonosor e Nebuzaradan. E por que Hashem, então, vamos dizer, os 2 filhos do Sanherib, eles ficaram por causa que deles sairiam Shmaia e Avtalion, então está justificado. Agora, o Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor e o Nebuzaradan, por que deixar eles? O que eles eram mais importantes do que todos os outros que morreram lá? E o motivo para isso é simples, que Hashem já estava no plano divino, por motivos divinos, que o Nebuchadnezzar ele seria o rei da Babilônia e o Nebuzaradan seria o general da Babilônia. E Hashem já sabia que a gente ia fazer muita idolatria e muitas relações aí passeatas de tudo quanto é tipo, relações ilícitas, relações proibidas e muitos assassinatos. E iria justificar que Deus me livre irmos para o exílio da Babilônia. Mas para facilitar para nós, sendo que se a gente fizesse tshuva, se a gente mudasse de rumo ou voltasse para o bom caminho, não teria mais exílio da Babilônia, não teria mais a destruição do Beit HaMikdash. Então Hashem já colocou esses 2 lá naquela situação, Nebuchadnezzar e Nebuzaradan, para eles verem o anjo se revelar, para eles verem o milagre acontecer
e para eles estarem muito traumatizados, assim, bem traumatizados, para se a gente fizer chuva, eles saírem correndo, que eles iriam se lembrar que, olha, da vez passada a gente quase que foi. Dessa vez ainda conseguimos escapar. E em frente, nosso querido, eu não vou falar a palavra querido aqui, Deus me livre, estou acostumado a falar querido, mas nesse caso não era tão querido. Ou Deus me livre, a Torá chama ele de Rav Tabachim, quer dizer, o carniceiro, o comandante dos açougueiros, tipo o Nebuzaradan, quer dizer, uma pessoa que tinha um currículo aí de Deus me livre quantos assassinatos ele fez, colocava o Raisi, colocava aí o presidente de Irã no bolso de trás, e junto com o Ali Khamenei também colocava os dois no bolso de trás, um em cada bolso de trás. Nebuzaradan, ele cercou Jerusalém. A palavra cercar em hebraico, você pode usar vários sinônimos para cercar. Você pode falar ele Ikif et Jerusalém, o Hanas Aviv Jerusalém. Você pode usar vários sinônimos para cercar, mas nenhum desses sinônimos foi usado. A palavra usada foi Samach. Samach quer dizer aproximou. Então, pergunta o Rebbe, por que o profeta escolheu essa palavra aproximou, Samach, e não colocou a palavra que descreve realmente o que aconteceu lá, que ele sitiou a cidade? Por que não foi usada a palavra certa? Por que a Torá escolheu? Por que o profeta profetizou com essa palavra de aproximou, no lugar de colocar a palavra cercou, que seria certa? Diz o Rebbe para mostrar para a gente que lá de cima já estava tudo planejado. Hashem fez dessa maneira que primeiro Nebuzaradan ele sitiou Jerusalém, e isso foi chamado de aproximou, para aproximar a gente de Deus, para nos aproximar uns dos outros. Então eles se assassinavam, então agora para de assassinar, tenha amor ao próximo. Eles faziam idolatria, para de fazer idolatria, tenha amor a Deus. Eles iam com a mulher do outro, para de fazer besteira, que Deus me livre. Olha o que pode acontecer. O rei da Babilônia não veio para Jerusalém, nunca, porque o trauma dele era maior do que o do general. Só que o general, quanto que ele estava traumatizado, ele era um general que ele era bito, tipo ele era o que o rei mandava ele fazer, ele era submisso ao rei 100%, a tal ponto de, na hora que o profeta fala Samach Melech Bavel Jerusalém, diz a Gemara em Sanedrin que ele não está se referindo ao rei da Babilônia, que o Nabucodonosor, ele chegou até Rivlat, até uma cidade que era longe de Jerusalém. Ele mandou o general para Jerusalém, só que dizem nossos sábios que parecia para esse general que o rei estava do lado dele o tempo todo, de tão submisso que ele era. E outra opinião é que ele tinha o desenho do rei, como a gente tem foto do Rebbe sempre em casa. Eu tenho que colocar a mão no carro também agora, aprender com o lado bom da coisa ruim. Ele tinha uma foto do rei da Babilônia, do Nebuchadnezzar, na carruagem dele. Ele tinha lá um desenho, um pintor fez uma pintura do Nebuchadnezzar, do Nabucodonosor, na carruagem do general do Nebuzaradan. Então Nebuzaradan, dessa maneira, onde ele estava, é como se o rei da Babilônia estivesse do lado dele. Vou aprender aqui o lado bom da coisa ruim, colocar uma foto do Rebbe aqui no carro da ONG. Agradecimentos a Line Life que nos empresta o carro, e em frente, que Hashem dê para eles muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, grandes milagres em grande estilo. Line Life,
família Messer, muito obrigado. Agora, voltando para o nosso assunto. Então, o Nebuzaradan, ele tinha uma pintura do Nebuchadnezzar. Eu não vou falar de novo, Nebuchadnezzar e Nabucodonosor é a mesma pessoa. A Torá chama, a Gemara chama ele de Nebuchadnezzar, para a gente não se atrapalhar. O Nabucodonosor é o Nebuchadnezzar, é o próprio. Então, o Nebuzaradan tinha o desenho do Nebuchadnezzar na carruagem dele. Então, todo mundo vê, na carruagem do general tinha a foto do rei, vamos dizer assim, nos padrões do nosso mundo atual. E era como se o Nebuchadnezzar estivesse pessoalmente em Jerusalém. Por isso o profeta usa essa linguagem, que Samach Melech Bavel el Jerusalém, como se o rei da Babilônia estivesse pessoalmente em Jerusalém. E a linguagem Samach de Rebbe é porque esse cerco, na hora que os babilônios sitiaram Jerusalém, esse cerco, o motivo divino dele, o motivo espiritual dele foi nos aproximar de Hashem, para deixarmos a idolatria, nos aproximar uns dos outros, deixarmos de assassinar, deixarmos de ter relações proibidas, e por meio disso aconteceria também para nós o milagre que o anjo Gabriel se revelaria e todo o exército da Babilônia morreria, como aconteceu para o exército do Sanherib. E durante 3 anos o rei da Babilônia, por meio do seu general Nebuzaradan, que o rei tinha trauma, ele não foi lá, cercou a cidade de Jerusalém. E esse cerco, todo o motivo dele era causar a nossa volta para Hashem, causar o nosso retorno ao judaísmo. Era nos ajudar a nos aproximarmos novamente de Hashem, nos aproximarmos uns dos outros, nos aproximarmos de Deus e pararmos de fazer as coisas ruins. Contar para vocês já o final da história, que o final da história a gente já vai continuar em 17 de Tammuz e Tisha B'Av, mas só para vocês conseguirem dormir de noite, não ficarem curiosos. O final da história é que esse cerco durou 3 anos. E depois de 3 anos, Deus me livre, não vou dizer que ficou pior lá em Jerusalém, que eles fizeram mais idolatria do que estavam fazendo antes, se aproximaram mais ainda da idolatria, mas a consequência desse cerco foi o seguinte: a Babilônia inventou a bomba atômica da Babilônia. Era ferro que cortava ferro. Então até aquele dia sempre o governo de Israel, lá o governo de Jerusalém, falava: olha, temos que impedir a Babilônia de inventar a bomba atômica, que é o ferro que corta ferro. Ninguém consegue lutar contra um povo que tem esse tipo de armamento. E o que aconteceu? O Israel não conseguiu impedir a Babilônia de fazer a bomba atômica da Babilônia, e afinal das contas a Babilônia inventou o ferro que corta ferro. E o rei da Babilônia mandou para o Nebuzaradan, a linguagem na Gemara é 300 machados, uma coisa assim, machados de ferro que corta o ferro. Quer dizer, uma nova arma que ninguém tinha, e era uma arma assim, que quem tivesse essa arma ele se tornava invencível, porque toda a defesa era baseada no ferro, e agora esses machados eles cortam ferro. E o Nebuzaradan, ele usou os 300 machados no portão mais fraco de Jerusalém, e todos esses machados de ferro que corta ferro se quebraram num portãozinho de ferro, o mais fraco de todos os portões de ferro. O Nebuzaradan viu que os milagres começaram a acontecer. Ele pegou rapidinho todo o exército da Babilônia, isso era 3 anos depois, e fugiram, mas fugiram assim de correr, deixar as coisas para não ter muito peso para carregar. No meio do caminho que eles estão fugindo, os judeus de Jerusalém
todos aqueles que tinham fugido para Jerusalém na hora que começou a guerra, eles foram agradecer as estátuas por terem feito essa grande salvação. E o festejo que eles fizeram para as estátuas foi tão grande que até o exército da Babilônia ouviram isso. Que olha, eles estão agradecendo a idolatria lá por ter salvo eles. Nessa hora saiu uma voz do céu, chamou o Nebuzaradã de meu filho. Deus me livre, até o ponto chegamos. Quer dizer, no lugar da gente ser o filho, a voz do céu chamou ele e falou: volta, meu filho, volta. Quer dizer, um apelo carinhoso de Deus para Deus me livre, para olha para quem? Consequência disso, não preciso falar, Nebuzaradã, na final das contas, depois que terminou a guerra, não vou falar o holocausto que ele fez lá em Jerusalém, e depois disso ele desertou do exército dele e se converteu ao judaísmo. Uma coisa assim, uma história que não tem como entender, mas ele ouviu uma bat-kol, assim, um eco lá do céu, chamou ele de filho, falou para ele: volta, meu filho, volta, que chegou a hora de Jerusalém ser destruída, do Beit HaMikdash ser destruído. Aí, continuação, quando ele entrou em Jerusalém, eu já estou contando para vocês a história 3 anos depois dessa história do 10 de Tevet. Então, quando ele entrou em Jerusalém, ele se sentiu general muito potente, conseguiu ganhar a guerra, e a voz do céu saiu novamente, um eco do céu falou para ele: farinha moída você está moendo, pessoas mortas você está matando. Quer dizer, não acha que você está fazendo alguma coisa? Se não está decretado lá em cima para a pessoa morrer, você não consegue fazer nada para ele. Então essa era a história de 10 de Tevet. E agora a história do Gog e Magog, que é muito parecida. O profeta Heskel, ele conta que no futuro, na época que Mashiach, na época que já começa a Geulah, todos os povos se reúnem, eles vêm atacar Jerusalém. O Rebbe explica essa linguagem, que todos esses povos se reúnem em volta de Jerusalém, que é a linguagem, em volta de Jerusalém, Saviv Jerusalém, e lá já é usada a palavra Saviv. Ou em volta, não é usada a palavra aproximou, mas não é esse o caso. O Saviv lá, diz o Rebbe, quer dizer, não é dentro de Jerusalém, não é em Jerusalém mesmo, como o Nebuzaradã fez. Por isso vai ter uma diferença entre essa linguagem próxima, que o Nebuzaradã se aproximou de Jerusalém, e agora esses povos do Gog e Magog, em volta, você pode falar assim, os árabes do Líbano, da Síria, e do Iraque, do Irã, e do Catar, e da Cisjordânia, da faixa de Gaza, em volta, não é na própria cidade. Então diz o Rebbe que essa profecia do Gog e Magog, o lado dela que vai acontecer é que esses povos vão se pegar entre eles por causa de Jerusalém, por causa de Jerusalém. Quer dizer, que ainda não tem a ver com a gente morando lá em Jerusalém. E diz o Rebbe que o que o profeta Heskel fala, que as mulheres vão ser violentadas e que metade do povo vai para o exílio, isso entra na categoria de profecia negativa. E profecia negativa não é uma coisa que é obrigada a acontecer. Não é uma coisa que é obrigada a acontecer. Por causa que ela não é obrigada a acontecer, por causa disso, Deus me livre, pode ser que aconteça a guerra de Gog e Magog, porque lá não é profecia negativa. Isso que no Egito tem uma das coisas boas que aconteceram no Egito, é que os egípcios se pegaram entre si.
Então imagina um leão e uma onça, um leão e um tigre, os dois começam a brigar, o leão tenta comer o tigre tenta comer o leão, uma coisa dessa. Aí você vai ficar feliz, você vai falar, oh, agora eu posso passar, porque agora não vou ficar com medo nem do leão nem do tigre, porque os dois estão brigando entre eles. Aí, continuação. Isso é muito difícil de falar uma coisa dessas, quer dizer, o Irã, que está fazendo doações de mísseis para o Oriente Médio inteiro, que está fazendo investimento dos milhões que eles não têm, da comida deles, está tirando comida do povo para fazer estrutura militar na Síria, no Líbano, no Iraque, no Iêmen, e fazendo doações para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, e atiçando eles lá e repassando armas para eles. E esse é o profeta Daniel chama aquele exílio do Paras Umadai de Dov. Dov é um urso, porque os persas antigos tinham cabelos como urso, eles eram muito gordos como ursos e eles eram muito nervosos como ursos, eles não paravam. Então chega lá o urso, né, que é o Irã, e se pega com os Estados Unidos, com os europeus. Se não se pegassem um entre o outro, os dois estariam em cima de nós. Então a pessoa está viajando, está lá o marido, a mulher, as crianças pequenas, de repente aparece um urso e de repente aparece um leão, e o urso quer comer a gente, o leão quer comer a gente, e o urso e o leão se pegam entre eles. Então para nós isso é bom. Aí diz o Rebbe, esse lado da profecia é que eles vão se pegar entre eles, se compara ao Egito antes da praga dos primogênitos. Os primogênitos do Egito, eles falaram para o faraó, olha, tudo que Moshe Rabbeinu falou aconteceu, agora isso vai acontecer também, então deixa eles saírem, eles vieram em nossa defesa. O faraó foi contra, aí eles se mataram entre eles. Então mesmo que aqueles primogênitos do Egito estavam na nossa defesa, não era a nossa defesa por causa de nós, eles continuariam nos escravizando com toda alegria. É nossa defesa por causa deles, que eles não queriam morrer. Então os Estados Unidos têm interesse no Oriente Médio não por causa de nós. Por eles não dariam nem cidadania americana para a gente, como fizeram para algumas pessoas lá no Afeganistão, que pelo menos deram cidadania americana. Eles têm interesse no petróleo da Arábia Saudita e a gente está perto, então nós somos base americana para ajudar a Arábia Saudita a não ser invadida pelo Irã. Esse é o interesse americano. Quer dizer, os primogênitos do Egito estão pensando neles próprios, não na gente. Mas a gente, os dois estão brigando por causa de nós, mas cada um tem um interesse diferente. Então o Irã está brigando por causa da gente, eles querem acabar com a gente. Os americanos estão brigando com o Irã porque eles querem salvar o petróleo. Quer dizer, ninguém está pensando em nos fazer o bem. Um está pensando em nos assassinar, o outro está pensando em salvar o petróleo dele. E afinal das contas eles se pegam entre eles. O Rebbe comparou isso àquele acontecimento do Egito, que os egípcios se pegaram entre eles e nós éramos o motivo. Então a mesma coisa com o Magog. A América se pega com o Irã, a Europa se pega com o Irã e nós somos o motivo. Mas não chega até nós, da mesma maneira que os egípcios se pegaram entre eles e isso não nos afetou. Aí o Rebbe diz, a profecia de Gog e Magog do profeta Heskel até esse ponto, ela funciona assim, eles se pegam entre eles por causa de nós, não para o nosso bem, mas estão brigando por causa da gente, com os interesses deles, mas isso não nos afeta. A segunda etapa da profecia, que o profeta Heskel fala que nós vamos para o exílio e as mulheres vão ser lá violentadas e metade da cidade vai fugir do país. Diz o Rebbe, isso entra na categoria de profecia negativa. Profecia negativa é uma regra de profecias que diz a Torá que se o profeta ele profetiza uma coisa, o
uma coisa boa, isso está escrito no próprio Chumash, no Pentateuco. Se o profeta profetiza uma coisa boa e essa coisa boa não acontece, esse profeta é um falso profeta. Então, por isso, quando os profetas profetizaram sobre a Geulah, sobre a nossa redenção final, quer dizer que ela vai acontecer. Agora, se o profeta profetiza uma coisa ruim, como era o caso do profeta Jonas, o Yoná, em Nínive. Nínive é a capital da Assíria. Pessoas mais cruéis da história. E o profeta profetizou que vai acontecer para Nínive o que aconteceu para Sodoma e Gomorra. Vai cair chuva de fogo do céu. E eles fizeram chuva, eles se arrependeram do que eles fizeram de errado, eles voltaram para o bom caminho, eles assumiram que eles não vão mais fazer coisas erradas. E a chuva de fogo não caiu mais do céu. Acabou a profecia negativa. Hashem ele anula ela quando a gente faz chuva. E por isso o negócio do rei da Babilônia aconteceu dessa maneira. Ele mandou Nebuzaradan, o Nebuzaradan cercou Jerusalém. Jerusalém estava cercada, sitiada. Se a gente fizesse chuva, aí não teria mais nada. O Nebuzaradan sairia correndo como ele saiu e não voltaria como ele voltou. Então, aqui no assunto de Gog e Magog, o Rebbe próprio ele dá essa solução. Ele fala, o profeta Hezkel ele profetizou que vão invadir Jerusalém e violentar as mulheres e metade da cidade vai fugir do país. Isso é uma profecia negativa. A profecia negativa não é obrigada a acontecer, mas por que ela não é obrigada a acontecer? Porque a gente dá motivo para ela não acontecer. E o Rebbe diz que o motivo que a gente dá é que as crianças judias estão estudando Torá. Isso que as crianças estão estudando Torá no Heider, então Hashem ele já não pode fazer acontecer o lado da profecia negativa, porque o futuro do nosso povo já está em ordem. As crianças estão estudando Torá. Mesmo que os pais são um governo de esquerda com a Irmandade Muçulmana, mas os netinhos estão estudando Torá. Então, por causa disso, o Rebbe falou isso há 42 anos atrás. E ele citou naquela época o Afeganistão, mas citou o Egito, e ele falou, contou essa história, ele falou, na hora que você vê guerras no mundo, nessa região, quer dizer, que eles estão se pegando entre eles, até aí não tem problema, é o Egito lutando contra o Egito, e aí nós conseguimos passar. Quer dizer, nenhum ataca a gente, nem o outro ataca a gente, porque eles estão ocupados entre eles. E por outro lado, então vamos ver, falamos de Irã e Estados Unidos. Qual o problema com o Irã? Eles querem acabar com a gente, isso todo mundo concorda. Qual o problema com os Estados Unidos? Aí eu, por milagre, a nossa diretora com o marido viajaram para Israel, foram pela Etiópia. A Etiópia estava com uma promoção. Ninguém sabia que o motivo dessa promoção era que a cidade de Addis Abeba estava quase sitiada. Mas ninguém sabia que esse era o motivo. Então, quer dizer, a gente não lê jornal, não assiste. Então, as passagens estavam baratas, eles conseguiram patrocínio e viajaram. Só que antes da viagem eu descobri que a cidade de Addis Abeba está quase sitiada. Os terroristas eles estão lá bem próximos à cidade. Aí eu entrei em primeiro lugar, rezei, falei, Hashem, salva a gente do Irã e dos árabes e da Etiópia também, coitados. Agora que conseguiram essa janelinha, Israel abriu uma janelinha para os brasileiros e conseguiram passagem, conseguiram tudo, e de repente tem lá uma guerra. Eu entrei no noticiário da Etiópia. Eu vi lá uma coisa interessante. Primeiro-ministro da Etiópia contando sobre o que causou isso para ele, o que causou para a Etiópia, está acabada.
E o que ele vai fazer agora para salvar a Etiópia? Então, primeiro ele falou assim, olha, o nosso erro foi que pegamos os americanos de aliados. Porque na hora que eles descobriram que tem aí terroristas que querem acabar com a gente, aí eles já vêm e falam, tem aí terrorista, o que eles querem? Eles querem autonomia, dá para eles autonomia. Aí depois, você deu autonomia, mas você não tem autonomia sem independência. Então dá para eles independência e manda ajuda internacional para eles, e manda armas para eles, e manda tudo para eles. E no fim eles criaram lá um Irãzinho dentro da Etiópia. O que eles fizeram para a gente? De obrigar a gente a devolver o Sinai para o Egito, a dar o Sinai para o Egito, de obrigar a gente a dar autonomia para a Cisjordânia, obrigar a gente a dar autonomia para a faixa de Gaza, obrigar a gente a dar armas para a polícia palestina para manter a autonomia na Asa, lá na faixa de Gaza, na Cisjordânia. E o que eles estão falando para a gente agora? Olha, coitadinhos, eles já têm autonomia, vocês já deram armas para eles, eles viraram um Irãzinho, já estão se atacando mísseis todas segundas e quintas, viraram um Irãzinho bem dentro de Israel, agora dá independência para eles. Você vai ter um Irã de um lado, um Irã do outro, um Irã na Cisjordânia, um Irã na faixa de Gaza e ainda um Irã no Líbano, um Irã na Síria, um Irã no Iraque, um Irã no Irã. E um Irã no Catar e um Irã no Iêmen. Aí o primeiro-ministro Abiy Ahmed, até me lembrei o nome dele, tanto que eu me impressionei do raciocínio dele. Ele falou, olha o que aconteceu, a gente pega os Estados Unidos de aliado e eles são advogados do diabo. Eles vêm lá e eles falam, olha, tem terroristas lá, vai rápido dar autonomia para eles, vai rápido dar ajuda internacional para eles se fortalecerem, para eles comer bastante, beber bastante, crescerem. Agora dá armas para eles se defenderem lá E agora, tá vendo, eles já são um país inimigo seu, agora dá para eles independência. Aí o Abiy Ahmed, ele falou, no lugar disso, ele fez um estado de emergência de 6 meses. Ele foi pessoalmente, junto com o exército dele, foram pessoalmente lutar contra os terroristas. Então, Estados Unidos é isso. O lugar do nosso Beit HaMikdash, eles deram para a Unesco. A Judeia, nós somos judeus por causa da Judeia, a cidade de Hebron, do rei Davi, o túmulo das nossas patriarcas, eles mandaram a gente dar autonomia. A Asa, a faixa de Gaza, mandaram a gente dar autonomia. Não só autonomia, mas dar armas para a polícia palestina. Agora eles falam, olha, já que você já deu autonomia, agora dá para eles independência. Vão ser 2 países inimigos dentro do seu país, vão acabar com você. Então esse é quando a gente acorda de manhã e a gente fala para Hashem nos salvar do inimigo, Adam Ra, da pessoa ruim, o Mechaver Ra, e do amigo ruim. Adam Ra, da pessoa ruim, a gente entende, Hashem tem que salvar a gente do Irã. Eles querem acabar com a gente. Mas quem é esse Haver Ra? Quem é esse amigo ruim? Que por um lado ele mostra que ele é seu amigo, por outro lado ele também te acaba. Quer dizer, a gente não tem como viver na Terra Santa, que o lugar do nosso Beit HaMikdash, que vai descer pronto do céu, é patrimônio tombado da Unesco, que os americanos e todos os europeus, que eles dominam aquela região, esse patrimônio tombado, a ONU. Aí mandaram a gente dar autonomia, mandaram a gente dar independência, e cada árabe que dá um espirro lá, os americanos falam, agora tá vendo, metade de Jerusalém são árabes, então já dá independência para eles também. Então, tanto os Estados Unidos, eles acabam com a pessoa demonstrando amizade. Eles são o amigo ruim. O Irã é a pessoa ruim, os Estados Unidos é o amigo ruim. Na hora que os dois se pegam, é bom para o mundo. Tipo, o Rebbe não usou essa palavra Estados Unidos explicitamente.
Ele só citou o Afeganistão, mas o fato de o Rebbe ter citado o Afeganistão, isso era 42 anos atrás, e o Rebbe ele já viu o que vai acontecer. Ele já viu Estados Unidos no Afeganistão. Olha o que deu. Esse é o mau amigo. Olha o que eles fizeram para o povo do Afeganistão, que eles saíram correndo e os talibãs estão lá matando quem eles querem. E então a gente se livra tanto dos Estados Unidos, como fez o Abiy Ahmed na Etiópia, quanto do Irã, que os dois se pegam entre eles. Agora, a parte negativa da profecia tem que ter uma justificativa para a gente se salvar. E o profeta fala, olha, eles vão violentar as mulheres, eles vão entrar em Jerusalém, metade das pessoas de Jerusalém vão fugir. Então, se você imagina que metade de Jerusalém são judeus, outra metade são árabes, então você imagina qual metade vai fugir. Então, é uma profecia ruim. E para anular a profecia ruim, a gente tem que ter um mérito. Aí o Rebbe ele já tinha visto, 42 anos atrás, ele já tinha visto isso, que o governo de Israel vai ser Irmandade Muçulmana com a esquerda. E o Rebbe falou o mérito das crianças pequenas. As crianças pequenas estudam Torá, Hashem está vendo. Hashem já não se relaciona aos avós delas, que estão lá junto com a Irmandade Muçulmana, acabando com o nosso povo. Hashem se relaciona a essas crianças que estão estudando Torá, e que no mérito delas já vai ter a Geulah. Acabamos de chegar no nosso Centro da Cultura Judaica. Está aqui o nosso diretor dos diretores, que tirou todas as ervas daninhas, tirou todo o capim que cresceu aqui, revelou aqui todas as flores lindas, uma grande revelação. E o nosso diretor das diretoras, nosso querido Hillel. Shalom, Brahá. O que a gente não pode deixar é se transformar numa floresta amazônica como era. Como a gente chegou aqui, estava a floresta amazônica. E agora, ó, a minha esposa agora tem mais liberdade para cuidar do jardim. E é isso. Aqui agora o cachorro achou de quebrar. É assim, aqui é pura diversão. Quebrou, conserta, né? E aqui hoje será a nossa aula. Oba! Bom, aqui não temos muito que mostrar assim, porque você já conhece, né? Já conhece o Centro da Cultura Judaica. Mas em breve, lá no fundo, vai ser sala de aula, estamos preparando, vai ser uma surpresa, né? Vão estar todos convidados também para poder vir conhecer o Centro da Cultura Judaica. Vai ser um local assim mais aconchegante, onde todos vão poder participar das aulas e vão poder também compartilhar dessa grandeza que é o Beit HaMikdash. E a Shiva virtual, tu mostra lá dentro? Aqui, não, já mostrei. Aqui, tá, olha só nossa placa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Bekoltov.